Olá pessoal, estamos aqui novamente com um toque funcional e a gente vai fazer uma sequência de 4 toques funcionais, conversando um pouco a respeito de grandes cientistas ao longo da história, né? E hoje a gente vai começar com a seguinte pergunta: quem foi Nicholas Andrić? Quem foi? Então aqui está o Nicholas Andrić, né? Era um francês. Ele chamava então Nicholas Andrić de Beauregard. Era um médico e escritor francês que desempenhou um papel muito relevante na história inicial, tanto da parasitologia quanto da ortopedia. Então ele se dedicou muito e se destacou muito nos anos de 1700 nessa área. Então aqui tem um livro que ele publicou a respeito de parasitologia. Ele estudava muito os parasitas e tinha um foco importante nisso, mas mais relevante do que isso foi o estudo dele publicado, né, em 1700 e alguma coisa, 1750 alguma coisa, que chamava A Ortopedia, ou a arte de prevenir e corrigir nas crianças as deformidades do corpo. Olha que fantástico o título do livro. E essa palavra, então, ortopedia, foi criada pelo Nicholas Andrić, quando ele publicou esse livro. E o que significa ortopedia? Porque a gente fala ortopedia, todo mundo lembra de osso, né? Mas, na verdade, ortopedia significa significa reto, correto. E paidos, que a gente transforma em pedos, né, significa criança. Então, ortopedia significa criança correta. Olha que legal. Em 1700 e alguma coisa, tinha alguém que pensava que era extremamente importante prevenir e corrigir nas crianças as deformidades do corpo. Então, esse homem, ele pensava já em intervenção oportuna. Em 1700. E ele já preconizava isso, que para que a gente corrija os desvios, é preciso intervir cedo. Não é fantástico a gente pensar sobre isso? Por que esse trabalho, então, se tornou icônico, né? Por que esse trabalho é tão relevante e o nome ortopedia acabou sendo utilizado para denominar a especialidade da medicina que se dedica a cuidar dos ossos, né? De tão relevante que foi esse termo. Por quê? Primeiro porque ele introduzia 2 conceitos inusitados. Ele introduzia o conceito, em 1700, de que o osso era moldável, ou seja, tinha um defeito, mas se você agisse, você poderia corrigir aquilo, né? Então, em 1700, eu estou reforçando toda hora isso, que é para as pessoas, né, antenarem. E a outra coisa é que ele trazia o conceito de quanto mais cedo tratar, melhor. Sem contar, gente, que aquilo estava acontecendo numa época onde a ciência era toda misturada com magia, né? A gente tem que entender a relevância disso, contextualizando isso na linha do tempo. Em 1741, que foi quando ele publicou o trabalho dele, né, a ciência ainda acreditava, né, na teoria da geração espontânea de Aristóteles. Imagina, tinha gente que ainda acreditava que você juntava um pano sujo com milho e botava num cantinho que ali ia da geração de um rato, né? Ainda tinha gente que acreditava nisso nessa época. É importante a gente contextualizar para entender a relevância do pensador, né? Então, essa teoria da geração espontânea, ela só foi refutada depois por Pasteur, né, no século seguinte. Mas o Nicholas Andrić, ele tinha um pensamento fora da caixa, né? E ele já pensava na importância da intervenção precoce, né? Então essas 2 figuras são de trabalhos dele, né? E essa figura aqui, ela ficou icônica, né? Porque a gente vê uma árvorezinha nascendo
estava torta, então tem uma tala que vai guiar aquilo ali e corrigir o mais cedo possível. E aqui uma atuação dele numa criança, fazendo um alongamento e tudo, enfim. Ele era um médico que se preocupava com criança numa época onde ninguém dava importância para criança. Então ele foi realmente um quebrador de paradigmas, né? Já deu para a gente perceber, então, aonde que eu estou querendo chegar, né? Então, ortopedia funcional dos maxilares. O que significa? Orto significa reto, correto. Pedo significa criança. Por que é tão difícil assim de entender que a ortopedia funcional dos maxilares oferece condição de intervenção precoce e que a gente precisa prover às nossas crianças essas intervenções o mais cedo possível, assim que a gente detecta alguma coisa, mesmo que ainda não esteja instalado um problema, mas a gente detecta alguma coisa que pode gerar esse problema, ou seja, promover saúde ou corrigir assim que seja detectado um problema, né? A ortopedia funcional dos maxilares, ela busca, através de estímulos funcionais, devolver a forma correta dos maxilares, né? E de tudo que está em volta dos maxilares. Ou seja, a gente trabalha com estímulos, né, o mais fisiológicos possíveis para restabelecer o funcionamento adequado de várias estruturas e, consequentemente, gerar um estímulo remodelativo adequado para que tudo se processe com simetria, com harmonia, o crescimento gere, né, um indivíduo perfeito. Esse é o nosso objetivo. Desde Nicholas Andres, que a ciência sabe que esperar é um erro. Então, desde 1700, ele já entrou com esse conceito. Ortopedia, criança correta. Então, é preciso que a gente entenda isso e traga isso agora, né, para o nosso tempo. A UFM também trata de adultos, sem dúvida nenhuma. Ossos são eternamente moldáveis. O Nicholas Andres já falava isso lá em 1700 também. Principalmente nas regiões onde a gente tem ossificação intramembranosa. Então, nessas regiões, a gente consegue moldar, né, o tempo todo, mas o turnover diminui. Então, por causa disso, é na promoção ou na recuperação do correto crescimento que reside a beleza da ortopedia funcional, principalmente se a forma de trabalhar respeitar os limites fisiológicos, que quanto mais a gente respeita os limites fisiológicos, melhores resultados a gente obtém. É assim que a ortopedia funcional dos maxilares trabalha. Então, se eu tenho uma criança em qualquer fase que chegar para nós e apresentar uma situação como essa, eu tenho que intervir, eu não posso esperar. E eu canso de ouvir gente falar, bobagem, não adianta fazer nada, porque o paciente é cirúrgico. Vamos esperar ele trocar todos os dentes e depois preparar ele para uma cirurgia, porque vê essa situação na radiografia. No entanto, a ortopedia funcional tem recursos para tratar essa criança e deixar ela desse jeito muito antes dela poder ou estar pensando em fazer uma cirurgia ortognática. Essa criança não foi e nem iria para a ortognática a partir do momento que ela foi atendida com ortopedia funcional dos maxilares, né? Essa outra também, né? Uma menininha que sofria bullying, tinha apelido de Mônica, né? E aí foi tratada oportunamente, com 11 meses de tratamento atingido esse resultado, e 2 anos após, porque aí fica sempre as críticas. Tratar precoce recidiva, tratar muito cedo não adianta, tem que esperar, né, trocar todos os dentes. Isso não existe. Olha, 2 anos após a remoção de qualquer terapêutica aqui. Então isso, gente, não tem preço. E uma criança desse tamanho? Olha o cruzamento, tá? Uma criança de 2 anos e 9 meses, foi tratada originalmente com pista direta e depois com aparelho,
porque a tendência familiar era muito severa. Ah, mas vai recidivar, resolveu com essa idade, vai recidivar. Graças a Deus que ele passou pelo tratamento bem cedo e chegou agora na adolescência com o rosto harmônico, sem ser alvo de bullying e podendo ter o crescimento dele normal, sem nenhum problema. Então, esperar é um erro. Esperar é um erro. Já falava Nicholas Andre em 1741. Ok? Vamos pensar nisso. Aguardo vocês a semana que vem para a gente conversar mais um pouquinho. Muito obrigada.